Daniel Ricardo Davi Souza, de 42 anos, chegou ao Fórum de Nova Ponte acompanhado de 2 advogados. Ele é o último dos 4 acusados de envolvimento em um duplo homicídio a sentar no banco dos réus. O empresário José de Jesus Riso, o ex-funcionário dele, Vônimo Moreira, e um amigo de Vônimo, Hudson Vieira, foram condenados no ano passado a mais de 100 anos de prisão, se somadas as penas, mas puderam recorrer em liberdade e continuam soltos. Os 4 são acusados de planejar e executar a morte de Marco Antônio Real de Aquino e do cunhado dele, Wagner Monteiro. Marco trabalhou em uma das empresas de Riso e, quando saiu, foi à justiça cobrar indenizações trabalhistas. Riso supostamente mantinha parte das empresas dele, uma rede de escolas, em nome de laranjas, e Marco era um deles. Ele sabia demais. Segundo a denúncia, Marco Antônio e Wagner teriam sido convidados por Vônimo, a pedido de José de Jesus Riso, para fazer um serviço de capina em uma fazenda no município de Indianópolis, a cerca de 40 quilômetros de Uberlândia. Mas, pelo caminho, já na zona rural, eles perceberam que se tratava de uma emboscada. Havia um tronco de árvore pelo caminho. Eles tinham sido levados para lá para serem assassinados. O acusado, Daniel Ricardo Davi Souza, também estava no local. Ele teria levado o galão de combustível para queimar os corpos. Na época, Vônimo disse à polícia que Riso obrigou Marco a assinar um documento abrindo mão de qualquer reclamação trabalhista. Depois, atirou nele e no cunhado que estava junto. Segundo o Ministério Público, Daniel Ricardo era amigo de Riso, mantinha negócios com ele e teve participação em todas as fases do crime. Segundo consta na denúncia, segundo já amplamente demonstrado nos autos, o que ele fez foi ter ajudado a promover o contato entre o mandante, o principal mandante e os executores, além de ter colaborado tanto durante quanto após a execução dos fatos. A sessão do júri começou por volta de 9 horas da manhã. O conselho de sentença foi formado por 6 homens e uma mulher. Das 8 testemunhas, 6 foram dispensadas. Apenas 2 de defesa foram interrogadas. A família das vítimas não compareceu ao julgamento. Um advogado contratado pelos parentes iria figurar como assistente de acusação. Mas antes de começar, ele apresentou uma carta supostamente escrita por um dos familiares. Na carta, o familiar diz acreditar na inocência de Daniel. Ele também fez um requerimento para defender o réu, o que surpreendeu o Ministério Público. São manobras extraprocessuais motivadas por interesses que nós não conhecemos, adotadas, praticadas sob contextos, sob circunstâncias que nós não conhecemos, mas que certamente merecem uma melhor investigação. O advogado deixou o fórum sem explicar o motivo da mudança de opinião da família no dia do julgamento, mas se defendeu da suspeita levantada pela promotoria de que ele pode ter ligações com o réu. Eu faço o seguinte: eu sou advocacia de partido, eu represento o interesse da minha cliente. Eu não represento o Ministério Público, nem a Justiça, eu represento os interesses do meu cliente. Meu cliente me determinou, eu cumpro, desde que esteja dentro da ética e da lei. E está. O Ministério Público disse que pretende investigar a conduta do advogado. No interrogatório, Daniel negou participação no crime e disse ter sido coagido pela Polícia Civil a falar mentiras. Na época das investigações, ele ficou preso por 60 dias. A defesa do réu não quis falar com a imprensa.